dando quase que uma continuação da última palestra que eu fiz, que foi final dos sinais dos sinos, que fala sobre a transição planetária, que vai falar sobre a origem dos povos que habitam o nosso planeta, da classificação dos vários mundos e da transição planetária que estamos vivendo. Então, hoje eu trouxe um tema que é a continuidade de uma geração, que é para onde nós estamos nos encaminhando. E é como muita gente verifica que não só as pessoas estão, de uma certa forma, ou preocupados, ou atentos, ou até mesmo horrorizados com tantas notícias, previsões de que vão acontecer muitas catástrofes e as próprias comunicações espíritas e bíblicas, elas nos falam sobre o fim do mundo. E nós estamos, então, sendo diariamente quase que bombardeados por essas informações. E o que diz a doutrina espírita sobre isso? A humanidade, ela corre o risco de desaparecer da Terra? Kardec, lá no livro Obras Póstumas, ele transcreve algumas comunicações dos espíritos em que eles falam desse assunto, e eles são claros em dizer que tudo que está nos evangelhos terá que se cumprir. E já está assim. Nós estamos vivenciando atualmente aquilo que foi dito lá atrás. E olhando para o mundo que nós estamos vivendo, parece que todos os extremismos ressuscitaram. Toda a violência que antes a gente tinha acesso apenas por um jornal, por um romance que a gente lia nos livros, minuto a minuto, ou a TV, ou o acesso à internet está nos mostrando todo tipo de preconceito, todo tipo de desrespeito ao ser humano é presenciado por nós, infelizmente, a todos os instantes. A paixão do ser humano pelos bens materiais, pelo poder, afastou qualquer tipo de sensibilidade e empatia das pessoas ao sofrimento. Estamos assistindo rumo às guerras da Ucrânia, na faixa de Gaza, inclusive com muita crueldade, e em outros países que estão sempre em guerra, praticamente, na África. Alguns que têm as guerras civis estão constantemente se gladiando e se combatendo. E nós, espíritas, claro, precisamos voltar a nossa atenção no nosso coração para a figura de Cristo. Ele é o nosso modelo, ele é o nosso guia. E ele que vai nos dar e acalmar, como disse a Mônica no início na prece, acalmar e acalentar os nossos corações. Então, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, encontramos o sermão profético de Jesus. E ele diz o seguinte, aqui eu trouxe apenas duas passagens, temos outras. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos.
E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Essas profecias de Jesus referem-se às provações da humanidade e fazem parte da lei do progresso. Então, sob algumas alegorias, grandes verdades ali se ocultam. E essas profecias produzem reações antagônicas. Os incrédulos, eles ficam indiferentes. Não estão nem aí. Não dão importância nenhuma. Os crentes que tudo aceitam, sem ter uma análise racional, dão um caráter místico ou sobrenatural. Então, são duas visões equivocadas, porque envolvem a negação da providência e que tais palavras não anunciam um certo tipo de perturbação. Então, geralmente as pessoas elas ficam focadas nas dores, no sofrimento e as consequências disso, sem se preocuparem com as causas. Então, é preciso identificar a origem das dores, descobrir por que elas acontecem. Somente assim é possível amenizá-las, neutralizá-las ou até mesmo impedi-las. E a principal causa do sofrimento é o atraso moral e a ignorância das leis de Deus. As guerras, as calamidades no mundo são lutas originárias dessa imperfeição moral. Como seres imperfeitos, os homens se mostram propensos ao mal, porque árvores más dão frutos maus. Então, nós estamos migrando de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Qual seria a nossa percepção sobre esses acontecimentos? Onde tudo parece que está no caos. Estamos em transição, em transformação. O progresso é uma lei universal. Tudo progride. O mundo físico, as pessoas encarnadas e também os espíritos no mundo maior. Os planetas, como o nosso abrigo, como nossa casa, sofrem as mudanças necessárias, progridem fisicamente, a fim de receberem espíritos cada vez mais evoluídos. E o conhecimento em relação a essa transição fornece uma outra perspectiva acerca das aflições encontradas e passamos a encará-las como inerentes a esse processo de transformação para melhor. Então, tudo que nós estamos vivendo hoje parece uma grande loucura. E onde nós vamos parar diante de tudo que nós assistimos todos os dias. Mas é a dor do processo para um futuro mais promissor, conforme previsto por Jesus em seu sermão profético que acabamos de ler. A transição, ela começou agora ou
Ou seja, as regiões de sofrimento estão sendo desativadas. Os espíritos estão reencarnando. Então, uma legião de espíritos imperfeitos encarnam e mudaram a arte, mudaram a cultura, mudaram a economia, mudaram os costumes sociais, mudaram a estrutura da família. Uma série de elementos se alterou quando essa legião de espíritos sofredores, necessitados de subir um degrau na escala de aperfeiçoamento. Por quê? Porque trazem dentro de si uma série de angústias, de sofrimentos íntimos e uma série de hábitos nocivos. E o mundo se transformou por conta dessa encarnação em massa desses espíritos. Um exemplo desses espíritos seriam os revolucionários franceses que reencarnaram no Brasil. Vocês sabem? Os revolucionários franceses reencarnaram no Brasil? Então, o espírito Ismael foi convocado por Jesus a receber no Brasil espíritos vindos da França que estiveram envolvidos na noite de São Bartolomeu e os revolucionários franceses de 1789, porque eram os mesmos. Então seria importante para que eles renascessem em um país neutro e assim eles poderiam acalmar os seus sentidos bélicos, acalmar a sua necessidade de guerra, de luta, de batalha. Porque aqui era um país neutro, uma terra que não tinha nenhum tipo desses conflitos. Então, eles não se sentiriam atentados a entrar nessa onda em qual eles estavam vivendo no país, que era a França. Então, aqui não havia os ódios para uma nova revolução. É assim que a lei de reencarnação age. Foi que eu trouxe umas fotos do São Bartolomeu, aqui da Revolução Francesa, no mapa do Brasil de 1830, não tínhamos nenhum arte, era todo diferente, para a gente ter uma noção de como era a nossa terra quando esses 2 milhões de franceses reencarnaram no nosso país. Naquela época, a cultura francesa ela estava muito em alta. Então, os brasileiros mais cultos, eles falavam o francês. Então, todos os diplomatas brasileiros falavam francês. Então, quando surge o espiritismo na França, as notícias, quando começaram a chegar ao Brasil, encontrou aqui um eco no coração de muitos brasileiros que traziam na sua intimidade o amor pela França. Então, era necessário que esse movimento de renovação, que partiu do mundo espiritual, se materializasse no mundo corporal. E por efeito da misericórdia divina, nós passamos recentemente por um grande elemento. Qual foi? Pandemia? Pandemia. De uma proporção nunca antes vista. O avanço que nós tivemos da tecnologia, da internet, então a dinâmica das relações foram intensificadas e parece que o mundo ficou pequeno. As conexões
Se acontece alguma coisa lá no Japão, imediatamente aqui nós estamos também. Estamos cada um no outro lado do planeta. Então estamos todos praticamente interligados. E veio a pandemia. E simplesmente ela para o mundo inteiro. Paralisou as guerras. Paralisou todos os movimentos de conflito comercial, todos os movimentos políticos. E o foco passou a ser o quê? O vírus. Que se espalha pelo planeta numa proporção gigantesca e coloca a humanidade numa situação muito peculiar. Então ali a transição planetária ela se corporificou, se tornou visível, se tornou palpável. Por quê? Porque essa pandemia ela nos colocou diante do quê? A morte. Diante da morte. Quantas pessoas estão de frente com a morte através do câncer ou do estágio terminal? Mas a pandemia ela nos colocou a todos diante da morte. Todos nós passamos a ter em mente a palavra morte. Colocou a humanidade para pensar na morte física como um elemento iminente. Poderia acontecer a qualquer momento. E o que a gente assistiu? O medo, o pânico se espalhando por toda a sociedade. As pessoas começaram a ficar constrangidas porque precisavam pensar na possibilidade da morte, se não a sua, mas a de um ente querido. Nós, que já temos o conhecimento de como funciona o processo reencarnatório, que estamos sujeitos às leis divinas, nós, espíritas, deveríamos enfrentar o mundo atual com a confiança que o Espiritismo nos dá, essa confiança racional em Deus e nas suas leis admiráveis. O espírita não deveria temer, porque nós conhecemos o processo da vida em seus vários aspectos. E nós sabemos que o mal é um fenômeno relativo que caracteriza os mundos inferiores. Nós sabemos que a morte não existe. Se num ajuste do planeta viermos a desencarnar por qualquer ação da natureza, nós sabemos que não vamos morrer. Apenas vamos deixar o corpo físico. Vencer a morte já é um grande feito no campo das libertações. Mas o medo se alastrou numa velocidade tão mais rápida que o vírus. E Allan Kardec, no último capítulo do livro da Gênesis, ele traz uma mensagem que diz: são chegados os tempos. Já chegaram. Não estão para chegar, já chegaram. E nessa mensagem ele descreve o momento em que nós estamos vivendo. A plena materialização da transição planetária. São chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da
dizem os Espíritos, não terá de se transformar por meio de um grande cataclismo que aniquile de súbito uma população inteira, ou que naves espaciais de outro planeta portem aqui e nos carreguem a um outro planeta, que é o que muitos acreditam. A Terra em que vivemos, essa Terra, ela vai desaparecendo gradualmente e a nova vai aparecendo do mesmo modo, sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas. Eu até sublinhei aqui, ordem natural das coisas. Tudo acontece como Deus nos apresenta. Ele está no comando. Então, é ordem natural de todas as coisas. Aí diz o seguinte, que a regeneração da humanidade, portanto, não exige absolutamente a renovação integral dos espíritos. Não precisa tirar todos os encarnados e colocar uma população nova. Seria inviável, impossível retirar 8 bilhões de espíritos encarnados e serem substituídos por outros. Basta, diz ele, uma modificação em suas disposições morais. Essa modificação se opera em todos, desde que estejam predispostos e sejam retirados à influência perniciosa do mundo. Assim, nem sempre os que voltam para a Terra são outros espíritos, são com frequência os mesmos espíritos, mas pensando e sentindo de outra maneira. Então temos a oportunidade, se ainda não aprendemos, de retornar ao mundo espiritual e voltarmos para cá melhorados, se formos retirados da influência perniciosa do mundo. Então, nós mesmos seremos esses que virão regenerar a Terra, se assim estivermos adequados com a nova situação. E o que quase sempre se nota, depois de grandes choques que dizimam populações imensas, sabemos que os flagelos destruidores apenas destroem os corpos, eles não atingem o espírito. Então, o que acontece? Ativa-se aquele vai e vem entre o mundo corporal e o mundo espiritual. Eu estou aqui, passo por uma situação, retorno e de lá eu volto para cá. E aí podemos perceber que em várias épocas da história, diante das grandes crises sociais, se seguiu uma era de progresso. Estamos no mundo de regeneração? Ainda não. Passaremos ainda por um conjunto de eventos dolorosos que nos aguardam para a entrada da regeneração planetária. Eu sublinho um conjunto de eventos dolorosos. E o que a gente tem assistido? O que nós estamos presenciando? Era incêndios gigantescos nos Estados Unidos, tsunamis, furacão, destruição, morte. Então estamos dentro e vivenciando. Então esses flagelos, eles vão se intensificar.
Dá um desânimo, né? Aí depois vocês vão entender. É necessário passar por tudo isso. Só que essa família trabalha. Quer se antecipar da filha para lá, do outro lado. E o que acontece quando ocorre desencarnação coletiva? Quando centenas, milhares de indivíduos perdem a existência corporal e regressam ao mundo espiritual. Esses que desencarnam dessa forma, eles sofrem um choque. Então eles regressam ao mundo espiritual assustados, comovidos, modificados, porque passaram por uma existência muito dura, muito difícil. Então todos esses que desencarnaram pelo Covid-19 ou por um outro flagelo, eles passam a refletir sobre a sua existência, sobre o que aconteceu com ele, sobre a fragilidade da existência corporal, a fragilidade do dinheiro, a fragilidade do poder, a fragilidade da vaidade, né? Eles chegam no outro lado, tocados, comovidos, recebem a assistência dos benfeitores espirituais, orientações daquelas entidades benevolentes que sempre estão orientando os nossos destinos. E como nesse momento eles estão mais sensíveis, a atuação dos benfeitores passa por um processo mais acelerado de transformação íntima. Eles estão abertos naquele momento para receber as novas orientações. Então, eles se colocam num novo patamar de aprimoramento moral e poderão então retornar ao planeta em melhores condições. Portanto, o mundo de regeneração está sendo organizado para todos nós, com condições superiores às que existem hoje. Mas para isso, nós vamos precisar nos preparar. Se formos procurar o significado de mundo no dicionário, nós vamos sim encontrar as definições relacionadas ao planeta Terra. Porque, para os cientistas, a ciência tradicional, vamos dizer assim, só o nosso planeta tem vida. Entretanto, para nós espíritas, sabemos que há diversos mundos habitados além deste. E cada um deles possui a sua civilização em diferentes estágios de evolução. Então, há, por exemplo, planetas em estágios primitivos, em estado de expiação e provas, como o nosso, e mundos superiores, que são os mundos de regeneração, os planetas ditosos ou felizes e os mundos celestes que se habitam no mundo. Aqui parece rapidinho, né? 1, 2, 3, 4. Tá? Vamos chegar lá. Palavra de Deus. Essa é uma classificação usada por Kardec, né? Que são os estágios de desenvolvimento dos planetas, e a gente encontra lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o mundo de regeneração é uma situação planetária mais elevada do que a que vivemos. E aqui estamos nós.
espíritos encarnados, que poderemos alcançar graus morais mais adiantados. Estamos nos tornando, assim esperamos, espíritos menos apegados à matéria, mas que ainda precisamos desenvolver a nossa inteligência, a nossa bondade, e já estamos crescendo em alguns desses quesitos. Só que muitas pessoas que escutam falar sobre esse tema, elas estão confundindo o mundo de regeneração com o mundo ditoso, achando que nós vamos chegar no mundo maravilhoso de paz, felicidade e tranquilidade. No mundo de regeneração, nós ainda iremos encontrar espíritos que têm que respirar. Esses espíritos, quando entram no mundo de regeneração, buscam forças para a sua nova jornada evolutiva. É no mundo de regeneração que eles vão dar uma respirada, mas ainda passarão por dor, por sofrimento. É um mundo em que os espíritos ainda têm que vivenciar a expiação, mas é um mundo mais tranquilo. Por quê? Porque o bem começa a predominar. Um tiquinho, bem tiquinho, mas começa a predominar. Nós teremos séculos e séculos de regeneração, milhares de anos para entrar lá naquele mundo ditoso. Mundo ditoso onde o bem predomina. Aí existe um mundo. E vamos passar por mais milênios e milênios da evolução para chegar lá naquele mundo puro e celestial, aonde o bem reina soberano. Nós estamos aqui, ó, nesse menino aqui, tentando chegar ali. Olha, tudo falta para chegar. E nós temos décadas ainda para a transição planetária aliviar e a gente sair do olho do furacão. E o que vai ter? A gente sai do olho do furacão. Depois da transição estará tudo no chão. Tudo isso. Mundo de regeneração significa o furacão destruiu tudo e a gente vai começar a reconstruir. Devagar, muito devagar. Ou seja, é uma grande transformação, onde o velho sai para dar lugar ao novo. Espíritos perversos que não coadunam com a atual condição desse planeta irão para outros lares. Espíritos missionários estarão reencarnando para a regeneração do planeta. É claro que isso já não está falando do furacão, mas é mais ou menos isso. Tem que eliminar um monte de coisa ruim, botar no chão, botar para fora, fazer a limpeza do planeta. Que novos espíritos regenerados, missionários, venham aqui e ajudem a gente a correr. Porque o planeta corre. Ou a gente acompanha, ou a gente cai por outro. É como eu falei lá na frente, a lei do progresso. É uma lei natural. O progresso vai. Ele nos empurra e a gente tem ajuda ainda de todo o plano espiritual para nos mostrar
que pertencem aos mundos de prova e expiações. Mesmo assim, ainda tenho que espiar para aperfeiçoar os atributos morais. Então, a nossa modificação é natural, não é sou malzinho aqui, de repente me transforma numa pessoa. Não. Eu tenho que caminhar e indo, burilando e aprimorando encarnação, pós-encarnação, tá? Então, vai e vem no mundo corporal e no mundo espiritual. Características do mundo de regeneração. Olha aí. Aprimoramento moral da humanidade. Bem fácil. Prevalência do bem sobre o mal. Vamos botar uma prevalência de 51 para 49. Ali. Um pouquinho assim. Conhecimento superior sobre a vida e as leis divinas. Vibração de paz. Vibração. Paz. Subindo pleno. Convivência com imperfeições morais e intelectuais. Possibilidade de retorno ao mundo de expiação, mas com ferramentas e conhecimentos para evitar. Então, pode acontecer? Pode. Como que vai acontecer? Pela nossa rebeldia. Se não assim quisermos. Né? Porque vamos ter todas as ferramentas e todo o conhecimento para que não voltemos para um órgão. Os espíritos que habitam os mundos de regeneração podem errar, mas os erros são escolhas realizadas por desconhecimento e imperfeição espiritual ou intelectual. O homem do futuro se dedicará a educar e não mais apenas em instruir seus semelhantes. A transformação dos indivíduos será possível pelas vias da educação primordial e fundamental. Então, os espíritos, como diz Allan Kardec, encontrarão um reino de felicidade. Depois de dias de aflição, virão os dias de alegria. Então, nem tudo é dor. Mas no momento que nós aqui estamos vivenciando, vamos ver muitas coisas ainda que dormem no nosso coração. Mas uma coisa eu digo para vocês, se nós estamos nessa condição aqui, é porque nós temos a força necessária para esse enfrentamento. Senão nós não saímos aqui, não teríamos condições de passar, atravessar e suportar todo esse furacão que está em volta da gente. E os mundos regeneradores, eles são numerosos. E a humanidade precisa de todos eles, pois eles têm diferentes graus evolutivos. Da mesma forma, os mundos primitivos e vários outros mundos que são milhões e milhões dentro dessa classificação. Nos mundos de regeneração, o que nós vamos aprender? Aprender a desenvolver o amor fraterno, desinteressado, aprender a servir com simplicidade, com alegria, aprender a ter a humildade, a conquistar a luz por merecimento próprio, compreendendo que o maior é aquele que serve sempre, como o nosso Mestre Jesus tem nos ensinado. Então, amar e servir são aprendizados básicos e eternos para nos conduzir lá para os mundos felizes. E o futuro espiritual da Terra? O
futuro da humanidade, segundo o Espiritismo, conta com espíritos mais evoluídos que serão responsáveis por impulsionar o progresso da Terra. Muitos deles, inclusive, estão se preparando para reencarnar. Segundo Divaldo Pereira Franco, 200.000 espíritos altamente evoluídos retornarão à Terra em 2025. E esse será um importante marco da transição da vida. Estamos no olho do furacão. 2025 está chegando esses dias. Afinal, a gente está entrando no mundo de regeneração e é necessária muita preparação, como já foi dito. Então, é a previsão de que o mundo comece a estar regenerado a partir de 2057, de acordo com Emmanuel, no livro Plantão de Respostas. E de acordo com a espiritualidade, a fase com mudanças mais perceptíveis ocorre entre 2012 e 2052. Já os eventos mais significativos ficam marcados para o intervalo entre 2020 e 2025. 2020 fica além dele? Daqui para frente, só Deus sabe. Então, nós estamos realmente vivenciando tudo aquilo que já foi predito há muito tempo atrás. E o que fazer nesse processo de transição? Já se passaram os 50 anos de moratória concedida por Jesus, né? Parece que estamos conseguindo evitar que as grandes nações se degladiem e entrem numa guerra ou até mesmo num extermínio nuclear, porque essa era a condição imposta por Jesus, que não ocorresse, não houvesse uma nova guerra mundial dessas proporções, né? Então, nós estamos diante de uma encruzilhada do destino coletivo que nos une à nossa casa planetária, que é o planeta Terra. É a nossa última chance. É o que a gente diz, é a última hora. Não há mais tempo do materialismo, não há mais tempo para a ilusão ou engano imediatista. Ou nós seguiremos com a luz que nós efetivamente buscarmos, ou nós vamos nos afundar nas sombras da nossa própria ignorância. E o que será de nós? A resposta está no nosso livre-arbítrio individual e coletivo. É a nossa escolha de hoje que vai gerar o nosso destino. Podemos optar pelo caminho da fraternidade, o caminho da sabedoria, o caminho do amor, e a regeneração chegará até nós de forma brilhante. Ou poderemos simplesmente escolher o caminho do sofrimento, da dor, e nesse caso feliz, teremos um longo período de reconstrução que poderá durar mais de anos. Quem leu o livro Transição Planetária, de Paulo, fala dessas consequências, né? Se a humanidade criar um caminho que não é pautado no amor. E como filhos de Deus, nós temos o dever de compreender seus desígnios, manter a fé, a confiança na sua grande sabedoria. E devemos lembrar sempre que nós temos responsabilidade com esse mundo que a gente vive. E Santo Agostinho ele faz uma reflexão sobre os mundos regeneradores, onde ele diz: contemplai à noite a hora do repouso e da prece, a abóbora ventilada e das inúmeras esferas que brilham sobre as vossas cabeças, indagai de vós mesmos quais os que conduzem a Deus e pedir que um mundo regenerado
após a expiação na terra. Com certeza, a prece é indispensável nesse processo, né? Levar sempre os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e pedir as orientações, principalmente dos espíritos superiores, que é de suma importância para a fase de mudança na Terra. Então, se quisermos viver num mundo de regeneração, a gente precisa nos firmar na senda do bem. Não tem outro jeito. E Herculano Pires fala: o próprio Espiritismo é um gigantesco esforço de educação no mundo para que a humanidade regenerada de amanhã possa substituir o quanto antes a humanidade expiatória de hoje. Então, meus irmãos, vamos começar agora, já. Ame o próximo e pratique a caridade. E é isso que eu trouxe para vocês essa noite. Espero que possam refletir sobre o assunto. Não sair daqui atemorizados, mas quem sabe um pouco de além que estamos sob a égide de nosso Pai. E o nosso Pai, que é amor, só